Olá, buscadores da verdade. Este vídeo é um prato cheio para aquele que tem sede e fome de conhecimento. Veja bem, Deus é um só. Está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Deus é um só nos céus. Porém, o diabo é todos aqui na terra. Repito mais uma vez, Deus é um só nos céus, porém o diabo é exatamente todos aqui na terra. Quer que eu prove? Isso te escandalizou? É claro que eu vou provar. Para isto, basta me acompanhar através da leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 8 e no versículo 6, onde está escrito: todavia para nós há um só Deus, disse Paulo, um único Deus nos céus. E no livro de Efésios, capítulo 4 e versículo 4, acrescentou Paulo: há um só corpo e um só espírito na eternidade. Na eternidade existe um único corpo espiritual, um único espírito, um único Deus, um único Senhor. E no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 21, está escrito: para que todos sejam um, assim como tu o és em mim e eu em ti, que sejam eles um em nós. Na eternidade, tudo se resume ao ser de Deus, um único corpo, um único espírito, meu amigo. Porém, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, Paulo vai além. Disse ele: se há corpo natural, há também corpo espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor dos céus. O primeiro homem na terra, sim, somos muitos, há muitos aqui na terra. Porém, nos céus só existe o segundo homem, que é o Senhor dos céus, um único corpo, um único espírito na eternidade, um único Deus. Porém, aqui na terra, nós somos muitos. Deus é um só nos céus, porém o diabo é todos aqui na terra. Pois o corpo pertence ao diabo, pois está escrito, meu amigo, no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, isto é, não são os filhos da carne, não são os seres humanos que são filhos de Deus. Jesus, ele declara no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, para seu espanto e admiração: vós sois filhos do diabo. Todos os seres humanos são filhos do diabo. E como o Pai e o Filho são um só, podemos entender perfeitamente que o diabo é todos aqui na terra. Porém, Deus é todos no céu. Veja, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, está escrito: para que o corpo do pecado seja desfeito. Nós somos filhos do diabo. Este corpo do pecado precisa ser desfeito. Por isso está escrito que o pó deve retornar ao pó. Veja, meu amigo, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 24, está escrito: quem me livrará do corpo desta morte, disse Paulo. Este é o corpo da morte. Este é o corpo do diabo. Pois a palavra mata, e foi o verbo que se fez carne. Toda carne é o verbo em manifestação. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A morte entrou no mundo justamente através da palavra. E disse Jesus: vós sois filhos do diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi homicida desde o princípio foi o verbo, que é a palavra, que se tornou carne. Sim, meu amigo. Nisso podemos entender porque no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, está escrito: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Sim, o diabo está militando exatamente contra o espírito, pois a carne é justamente o diabo neste lugar. É a carne que se opõe ao espírito de Deus, meu amigo. Neste caso, podemos entender perfeitamente que há um só Deus nos céus. Porém, o diabo é todos aqui na terra, pois está escrito que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E Jesus, ele afirmou, assim como Paulo, que a letra mata, ou seja, a palavra, o verbo mata, meu amigo. Pois três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. Mas a palavra, que é o verbo, foi a única que encarnou aqui na terra. Pois está escrito, repito, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus.
Foi o Verbo que encarnou, que é a palavra que mata. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Por isso que a carne é que milita contra o espírito. Toda a carne milita contra o espírito, porque não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Os seres humanos são a expressão do mal aqui na terra, meu amigo. Você ainda não ficou convencido? Veja, então, o que consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 10. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Assim como existe um só Deus, também existe um único filho. Por isso Jesus afirmou, repita o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois filhos do diabo, porque Deus só tem um filho, um único pai e um único filho, um único Deus, um único filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, Paulo testifica dessa veracidade afirmando, não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas que diz, porém, como de um só, e ao teu descendente que é Cristo, há um único que descende de Deus, que é Cristo, pois Deus possui um único filho. E os filhos da carne são filhos do diabo. Disse Jesus, vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos da carne. Sim, a carne é que milita contra o espírito, a carne é o opositor ou adversário do espírito. O diabo, sim, é todos aqui na terra. Sim, você ainda não ficou convencido? Veja, o que consta no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 28. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Os filhos do verbo, sim, os filhos da palavra, multiplicam-se, se tornaram muitos. Mas está escrito que Deus possui um único filho. Porém, Jesus disse, vós sois filhos do diabo. O diabo possui muitos filhos. Deus possui um só. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 29, para piorar, está escrito, como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim acontece também agora. Os filhos da carne, os filhos do diabo, sempre perseguiram os filhos de Deus. Por isso disse Jesus aos filhos da carne, vós sois filhos do diabo, porque não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Todos os seres humanos são descendentes do verbo, que mata, pois a letra mata, meu amigo. Livro de 2 Coríntios, meu amigo. Preste atenção. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Paulo acrescenta, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. O que é opostos entre si é o bem e o mal. Deus é o bem que está nos céus. E o homem é o mal que está aqui na terra. Você ainda não ficou convencido? Livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a carne com o espírito? Que comunhão tem o verbo com o espírito que está nos céus? Nenhum. Pois o verbo milita contra o espírito, pois o verbo é os seus pensamentos, que é a palavra, que está aqui na sua consciência, que está militando exatamente contra o espírito. Pois três são os que dão testemunho no céu, o Pai, a palavra e o espírito. A palavra é o verbo, que se tornou carne. Toda a carne é a expressão do verbo que mata. Aí, levanta-se uma questão, sim, levanta-se uma questão tanto interessante para fazer você refletir, pois no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27, veja o paradoxo. Está escrito, ora, vós sois o corpo de Cristo. Como nós podemos ser o corpo de Cristo se nós somos filhos do diabo? Como este corpo pode ser o corpo de Cristo se nós somos exatamente o próprio diabo aqui na terra? Não faz o menor sentido, até porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, Paulo vai além, ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja, meu amigo, como pode este ser o templo de Deus, aonde Deus habita, se é o diabo que está sentado no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus? Esta é a casa de Deus, o templo de Deus, mas a morada do diabo ao mesmo tempo? Se Deus não possui comunhão exatamente com demônios, como pode esta contradição? Quem disse, meu amigo, que este corpo humano é o templo de Deus, onde Deus habita? Você aprendeu como criança, bebendo leite,
Preste atenção no mistério. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O corpo espiritual é o templo de Deus, onde Deus habita. Por isso disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne, e a carne milita contra o espírito. Porém, aquele que nasce do espírito se torna um espírito. Aquele que nasce de novo, esse passa a se tornar templo de Deus, aonde o Espírito de Deus habita. Há uma maneira simples de saber se o corpo é de Cristo ou não. Paulo nos dá a resposta, repito, o livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Disse Paulo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Para o corpo ser de Cristo, a mente também precisa ser de Cristo. Se você ainda não possui a mente de Cristo, é porque o corpo pertence ao diabo, pois o diabo é todos aqui na terra. Porém, Deus é um só nos céus. Todos aqueles que nascem de novo se tornam filhos de Deus. Mas ao se tornarem filhos de Deus, eles se tornam um só. Pois disse Jesus, para que todos sejam um, como tu o és em mim e eu em ti. Nos céus existe um só Espírito. Todo aquele que nasce do Espírito se torna o mesmo Espírito. Porém, todos que nascem neste lugar se tornam indivíduos separados uns dos outros. Aqui nós somos muitos, pois somos filhos da natureza humana, que é inimiga do Espírito. Há um único Pai nos céus. Porém, o diabo se tornou todos aqui na terra, meu amigo.